Olá, o ponto de vista de hoje vai discutir os rumos da comunicação no Brasil e na América Latina como um todo. E eu recebo aqui o professor e pesquisador Carlos Alberto Zanotti, da PUC Campinas. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, inclusive. Zanotti, o que acontece nos países da América Latina, que a gente tem visto recentemente, na Venezuela e na Argentina, em relação à mídia, uma tentativa de controle da mídia? Isso aí pode chegar a afetar o Brasil? Olha, a América Latina como um todo, ela vem de um período de ditaduras que se estenderam por muito tempo, não é, Michael? E eu acho até que o que existe hoje é um reflexo desse período de ditaduras. Então você tem o conflito entre imprensa e governos, de um modo geral, em vários desses países. No Brasil, esse conflito também aparece, de um modo geral, não é? Mas, assim, em termos gerais, eu acho que a imprensa brasileira, ela é, de modo geral, muito mais livre, muito mais cidadã do que a imprensa de alguns outros países da América Latina, não é? A gente tem situação boa, por exemplo, hoje no Chile, que goza de muita liberdade. Não é o nosso caso ainda. A nossa imprensa é parcialmente livre, digamos assim, dentro de um conceito de liberdade que não é necessariamente um conceito de liberdade política, não é? Mas é uma liberdade administrativa, né? Que a gente, de um modo geral, a imprensa brasileira, ela se submete a verbas governamentais. Então você tem aí, né, o governo ele intervém através de destinação de recursos. Não é uma forma Né? direta de intervenção, é uma forma meio de... Não é uma intervenção política, digamos assim, né, como foi no período do regime militar, mas é uma forma de controle da mídia. Não é? Isso acontece nos países latino-americanos, de modo geral, com maior ou menor intensidade. No Chile, como eu estava dizendo, as pesquisas apontam que há muita liberdade, que há uma certa independência. Em outros países, a situação já é um pouco mais conflitiva. Cuba, por exemplo, Venezuela, é outro caso bastante específico, em que o governo antagoniza muito com a mídia, né, em que há uma relação de conflito bastante grande. E essa relação de conflito, ela, de um modo geral, ela tolhe liberdades, enfim, ela afasta o interesse público dentro do jornal, enfim, politiza muito essas relações. E uma questão muito particular também é que não há uma pluralidade, não é, de meios de comunicação, não há uma pluralidade de mídia, ou seja, são poucos grupos, poucas empresas, e como elas mantêm uma relação de conflito direto, né, com o governo, fica essa tensão entre gestão do país e um grupo de mídia do outro lado. E essa pluralidade que seria fundamental, não é, tanto no sentido de democratizar o acesso aos meios, democratizar a temática que os meios trabalham, né, infelizmente ela acaba não existindo. Aqui no Brasil, quais são os direitos que garantem a imprensa livre? Olha, a legislação brasileira é bastante generosa nesse sentido, não é? Nós não temos uma lei, digamos assim, draconiana de controle de mídia. Nós temos, como eu estava comentando, uma intervenção bastante poderosa dos governos. Não é só o governo federal. Os governos municipais, estaduais também, eles contam com verbas publicitárias muito generosas. Não é? E através dessas verbas, você, de uma maneira ou de outra, acaba tendo um controle daquilo que é ou não publicado na Acaba se mídia. comportando de determinada maneira, a não ofender quem ali patrocina. Né? O jornalista ou o jornal, né, eles ficam temerosos de perder esses investimentos e, evidentemente, enfraquecer financeiramente a empresa. Não é? Então, essa é uma forma de controle bastante cruel, digamos assim. Mas há também, né, de outro lado, você tem a mídia que pertence a grupos familiares, em alguns casos, a grupos poderosos no Brasil, em que o jornalista, nessa relação com o empregador, também tem essa dificuldade. Se de uma maneira ele tem um problema em relação digamos assim, a um anunciante, que ele não possa denunciar, de outro lado, há os interesses desses grupos econômicos que detêm o controle desses meios também e que acabam, de alguma maneira, também interferindo nessa questão de liberdade. Uma outra questão que não é também bastante confortável, a legislação nossa, embora ela não seja muito cruel em relação ao controle de mídia,
a nossa legislação permite que um jornalista seja, por exemplo, alvo de muitas ações judiciais, ações às vezes bastante caras, né? Então, um jornalista que queira, por exemplo, se manter independente, ou uma empresa de comunicação que queira se manter independente, fazer a crítica, fazer a denúncia, ela precisa ter um departamento jurídico muito forte. Porque a gente viu, por exemplo, um caso não muito distante, um caso recente até, em que um jornal, um grande jornal, ele fez uma acusação a uma igreja, e essa igreja, através de uma estratégia que é jurídica, ela pulverizou de ações, né, contra esse jornal em cidades do país todo. Então, o departamento jurídico desse jornal teve que percorrer o país inteiro, de fórum em fórum, tentando segurar as ações contra o jornal, exatamente para não, por exemplo, perder por decurso de prazo. Mas o que poderia mudar isso? Dar mais proteção ao jornal e ao jornalista? Olha, essa é uma questão complexa, porque se de um lado o jornalista e o jornal precisam ter uma certa liberdade, de outro lado ele precisa ser cobrado do jornal e do jornalista também uma certa responsabilidade, e a parte atingida tem que ter o seu direito de defesa, né? Aí é uma questão complexa, eu acho que a gente teria que olhar caso a caso, não é? Zanotti, retomando um pouco o que a gente estava falando da América Latina, as ações da Venezuela e da Argentina, por exemplo, elas indicam retrocesso, elas afetam os países vizinhos, indicam retrocesso na imprensa aqui da América Latina? Olha, são dois casos que a gente costuma dizer emblemáticos, né, dessa relação difícil que o governo mantém com a imprensa, né? No caso da Argentina, por exemplo, ao que nos consta, o grupo opositor, que é o Clarín, ele possui quase que um monopólio, né, do sistema de comunicação na Argentina. No Brasil nós temos também um quase monopólio, só que na Argentina é um monopólio efetivo, né? E através dessa forma de atuar, né, monopolisticamente de atuar, em termos políticos, acaba criando problemas para o governo. E o governo, vamos pensar o seguinte, a mídia é chamada, a imprensa é chamada como o quarto poder, não é? Então, cabe a esse governo da Cristina Kirchner, que é o poder executivo, atuar junto ao poder legislativo, que produz a lei, junto ao poder judiciário, que as faz cumprir, mas surge um quarto poder, contra o qual o governo, neste caso, o adversário, tem que lutar. Agora, eu particularmente acho que a mídia ou os meios de comunicação não podem se arrogar à condição de um quarto poder, efetivamente falando, porque desses poderes é o único que se impõe por força do capital. Não é um poder legitimamente construído. O fato de você ter leitor, de você ter telespectador, não lhe atribui um mandato que você possa atuar em nome dele. Ele não atende os interesses do povo, ele acaba atendendo os interesses privados. Essa é uma questão que se coloca, né? E quais são esses interesses privados que estão por trás, por exemplo, de um grupo que atua como o Clarín? Né, num país que se redemocratizou, num país altamente politizado, né, num país que se deseja livre, mas que tem uma oposição tão poderosa, e não é uma oposição política, é uma oposição financiada pelo capital, porque uma empresa de comunicação, no nosso modelo, é uma empresa financiada pelo capital, e neste caso se colocando, se arrogando à condição de quarto poder, sem nenhum mandato para exercer esse tipo de poder. E é um poder que muitas vezes é muito mais forte que o próprio poder político, né? O poder do capital, ele é efetivamente desastroso quando ele opera dessa maneira. Então eu creio que a questão da Argentina não é tão simples assim. Não é que falta liberdade ao grupo, não é que se trata de um governo autoritário. Eu suponho que a questão seja muito mais complexa. Esse domínio de poucas famílias, de poucas empresas nos meios de comunicação acaba criando uma agenda. No que essa agenda é prejudicial, principalmente aqui no Brasil? O problema é que essas famílias ou
esses grupos econômicos que controlam os meios de comunicação, como você bem colocou, eles acabam de uma maneira ou de outra controlando a tal da agenda. No nosso caso, a agenda midiática, né, a agenda dos jornais, ou seja, a temática com as quais o jornal trabalha, e eu vinha vindo para cá pensando nisso exatamente para esse encontro nosso, eu estava observando o trânsito, um trânsito dramático aqui que a gente vive hoje na cidade de Campinas, uma cidade que não tem um sistema viário que suporte o volume de automóveis, né, que são utilizados pelos seus moradores para se transportar daqui e para lá. Bom, e o sistema de transporte coletivo, que atende a maioria dos nossos cidadãos? Que atende a grande maioria, e vamos colocar também claramente, um sistema de transporte coletivo seria extremamente importante, inclusive para o proprietário do automóvel. Só que o que a gente observa na agenda de mídia? Quer dizer, quando acontecem situações dessa natureza, ela vai à imprensa, de um modo geral, a pauta que está colocada ali é: a rua é insuficiente para o volume de carros, de um lado. De outro lado, acontece um problema lá nas montadoras de automóveis, não é? E vão ter que demitir. Bom, daí o governo baixa impostos para reduzir o preço do automóvel para que todo mundo possa comprar. Aumenta financiamento para 60 meses, pagamento em 60 meses, para colocar mais carro em circulação na rua. E o trânsito vai engarrafando dessa maneira. E o interesse da sociedade como um todo, a sociedade que deseja se transportar, que deseja ter qualidade de vida, principalmente, né? Para a população mais pobre que não tem condição de manter um veículo, ainda bem que não se coloca tanto mais veículos, porque daqui a pouco a cidade acaba travando, não é? Então a gente tem o interesse de uma classe média burguesa, né, colocado como agenda da mídia. Não é? Acaba restringindo o noticiário para aquele ideal esperado por essa classe média. Sim, e os trabalhadores, a classe menos favorecida da sociedade, essas parcelas menos favorecidas, elas não estão representadas no jornal, porque elas têm outras temáticas com as quais trabalhar e que não estão presentes ali. Questões como saúde pública, por exemplo. Quando saúde aparece em jornal, aparece lá com planos de saúde, né? E pesquisas na área médica que interessa a esse tipo de, né, a esse tipo de cidadão, cidadão mais abastado, cidadão da classe média urbana principalmente, né? Se a gente for pensar nos outros cidadãos brasileiros, eles estão fora dessa agenda. O caso do automóvel, por exemplo, eu chamo a atenção para ele que ele é uma questão crucial para as grandes cidades hoje. Campinas caminha para ser uma cidade quase que insuportável nessa área de trânsito e de transporte. E nós não fazemos absolutamente nada para reverter essa situação. Conserta asfalto, abre um pouquinho ali, bota um semáforo lá, mas o transporte público, o transporte coletivo, que poderia custar muito mais barato que o transporte individual, né? Que atenderia muito mais gente, que produziria menos poluição, produziria menos danos ao meio ambiente, mais conforto para as pessoas, né? Isso, por exemplo, não aparece. Não aparece por quê? Porque ele não está colocado como um tema a ser agendado pela mídia, não é? Infelizmente. Para a gente encerrar essa parte do programa, a gente tem mais um minutinho. Essa agenda, ela torna o jornalismo mais tendencioso? Ela torna o jornalismo viciado. Ele enxerga a sociedade com os olhos de um cidadão da sociedade urbana que tem como preocupação esses temas dos quais a gente vem falando, como, por exemplo, a questão do trânsito em detrimento da questão do transporte. Eu acho que esse exemplo é bastante típico para a gente entender o olhar que o jornalista, né, dessa sociedade urbana lança na sociedade e que restringe a atuação da mídia. Se a gente quiser, por exemplo, pular para o campo da violência, qual é a abordagem que a mídia faz? É exatamente a da vitimização, né, das pessoas. Quer dizer, o tema violência urbana, ele aparece no jornal apenas como uma delegacia de polícia, não é? Apenas como a ação fim da violência, que é o roubo, o assalto, a criminalidade, né? Enquanto que as causas, né, elas não são abordadas, não são tratadas. Tá, joia. Ponto de vista de hoje... Desculpa. Vou fazer de novo essa parte, Sérgio? Você edita lá, por favor? Travou a voz. Já me deu vontade de fazer isso, acho. Vou fazer de novo.
Ponto de Vista volta daqui a pouco falando sobre os rumos da comunicação no Brasil, conversando com o professor Carlos Alberto Zanotti, da PUC Campinas. Voltamos com o Ponto de Vista falando sobre os rumos da comunicação no Brasil com o professor Carlos Alberto Zanotti, da PUC Campinas. Zanotti, recentemente a Folha de São Paulo ela soltou uma propaganda na TV, onde ela falava que ela tem a sua posição em relação à política, aborto, criminalidade, mas as pessoas que são contra também acabam lendo o jornal como se elas aceitassem o debate, debatessem com o próprio jornal. Como que você vê isso? Olha, nessa propaganda, a Folha de São Paulo diz que assume uma posição favorável a determinados temas, não é? Mas se reafirma enquanto plural. Não é? Só que vamos analisar duas questões aí. Primeiro, o jornal tem não só o direito, mas tem a obrigação de deixar claras as suas políticas, deixar clara a forma como enxerga a sociedade, aquilo que ele vê como adequado à sociedade. Fora do país isso é comum, né? Estados Unidos, Inglaterra, os jornais assumem principalmente o lado político, né? Sim, exatamente. Aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, o Estadão. O Estadão recentemente, ele claramente, né, na penúltima eleição, ele anunciou qual era o seu candidato, qual candidato o Estadão apoiava. A Folha não o faz, não é? Eu acho até melhor fazer como o Estadão faz, deixa claro, mas o fato de o Estadão, por exemplo, ter deixado claro qual era o lado dele, não alterou, ao que eu me lembre, não alterou o rumo do noticiário, isso não alterou. Nos Estados Unidos é muito comum os jornais declararem apoios, mesmo porque eles são parte ativa, não é? São agentes ativos na sociedade. Não me parece errado. Errado seria você manipular a informação em benefício, né, de uma candidatura. Mas a Folha se coloca, e esse outro lado, como você colocou, Michael, enquanto um jornal plural. O que vem a ser um jornal plural? Estava pensando nisso outro dia, discutindo com os alunos lá na PUC. Um tema controverso, como, por exemplo, o conflito no Oriente Médio, Israel e Palestina. Aquele problema que ocorre ali tem duas versões, né? E são duas versões que são complexas, né? Muito bem, um jornal bastante plural, como é o caso da Folha de São Paulo, publica as duas versões, oferecendo, digamos assim, um volume enorme de informações para essas duas versões. Dou, por exemplo, 5 páginas para pró-Israel, mais 5 páginas para pró-palestinos, apresentarem seus argumentos ali. Perfeitamente. Que leitor terá condição de ler as 10 páginas e sintetizar aquilo? Eu acho que quando você, dependendo, né, da forma como você faz, você é extremamente plural, não é? Você mais confunde que atrapalha, porque o que eu suponho, o que a gente pode supor que um leitor, um telespectador, um ouvinte procure num jornal, procure numa emissora de TV, por exemplo, o jornal principalmente, a emissora de TV, de um modo geral, a TV aberta, ela não tem custo para o telespectador, não é? Você sintoniza. O jornal não, o jornal você compra, você tem que se deslocar, comprar. Você compra uma assinatura, você paga para ter o jornal. E você não paga apenas para ter o jornal, você paga para ter aquilo que o jornal pode te dar, que é uma orientação. Não é? Então, quando você oferece um volume de informações com os 2 lados, os 3 lados, os 4 lados, eu acho que você não oferece informação alguma. Porque, a rigor, eu gostaria de um jornal que eu pudesse ter um ponto de vista fechado e não ter que ler 20 páginas, por exemplo, de argumentos, 10, 15 páginas de argumentos, e depois não conseguir, inclusive, elaborar síntese. Quem tem tempo para isso e quem tem formação para isso? Me parece bastante, digamos assim, arriscado. Quer dizer, a política que o jornal como a Folha de São Paulo adota é a política da polêmica. Não é? É um jornal que gosta de fazer polêmica e esta é a estratégia editorial, né? A estratégia comercial do jornal. A gente está longe, então, Zanotti, dessa tendência de se assumir um lado? Isso é uma questão que se coloca hoje para a crise que atinge o jornalismo impresso. O jornalismo impresso hoje no mundo inteiro está em crise. A crise só não é maior no Brasil porque nós temos aí uma faixa etária de novos leitores que ainda
não atingiram aquele grau de desenvolvimento, por exemplo, dos Estados Unidos, não é? Ou aquele grau de maturidade, aquelas faixas etárias norte-americanas. Aqui não, há, como se diz, um gap, né? O nosso leitor, ele ainda vai, como ele ganhou anos de vida pela frente em função, né, da melhoria das condições de vida e em função de aumento de salários, nós vamos ter ainda um público leitor de jornal por uns 10 anos, possivelmente, né? Pelo menos é o que se imagina. Esse leitor ainda será fiel ao jornal, ainda vai, de alguma maneira, manter o jornalismo impresso da forma como ele tem funcionado. O que o jornalismo tem que fazer, Michael, é ser relevante, é ser importante para a sociedade, é se fazer presente naquilo que a sociedade, naquilo que a cidadania deseja dele, fazê-lo com responsabilidade. Eu entendo responsabilidade como a tarefa, a função de investigar, né? Principalmente lançar os olhos sobre o poder público, não é? Sobre o poder privado, e investigar e fazer a denúncia. Eu acho que é esse o papel, independentemente do lado que ele esteja, não é? A gente tem hoje no Brasil, por exemplo, fala-se demasiadamente na corrupção na maior empresa pública que nós temos, que é a Petrobras, né? A Petrobras é a bola da vez hoje. Só que eu queria colocar que se existe corrupção, se alguém foi corrompido, houve um corruptor. Quem é o corruptor, né? De um modo geral, o corruptor no país são as grandes empreiteiras, sempre as grandes empreiteiras. Parece que elas estão por trás de todos os escândalos. No entanto, não são nomeadas, não são acionadas, não são punidas, não são multadas e continuam participando de concorrências de grandes obras públicas, ganhando essas concorrências para novamente se envolver em escândalos com políticos de todos os partidos, né? Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o senhor quer dizer que falta um aprofundamento crítico do jornal em relação a determinados casos, não só a exposição dos fatos. O nosso modelo de imprensa ele é complexo, ele é financiado, de um lado, pelo capital e, de outro lado, pelo governo, de um modo geral, não é? O leitor, ele não se sente como um financiador, né, da imprensa. Isso torna complexo, porque os interesses que estão colocados ali, ora são do governante, não é, por várias estratégias, não é, liberar informação, conceder entrevista, não é? Imagine, por exemplo, se um político de expressão vem a um programa de televisão, ele leva o prestígio para aquele programa de televisão. Então, um determinado programa de televisão, de rádio, um determinado jornal, por exemplo, passa a ter interesse, até por questões políticas, não tem nem dinheiro envolvido ali, em tratar bem aquela autoridade para que aquela autoridade apareça ali e melhore os índices de audiência, aumente a venda, né? De outro lado, você tem a propaganda oficial, né? Eu estou falando só na questão do governo, por enquanto. Você tem a propaganda oficial. No caso do governo federal, o governo federal tem uma verba da ordem de R$ 1 bilhão ao ano para distribuir em verbas publicitárias. Isso é muito dinheiro. Essas verbas, embora a Constituição diga que determine que o governo faça a publicidade, não é, de suas ações, a gente percebe que muitas dessas verbas são gastas em publicidades institucionais. Na verdade, o governo não está prestando conta, ele está fazendo propaganda da sua gestão, propaganda das suas empresas, de uma eficiência que o marketing tenta vender à opinião pública. E esse dinheiro, de uma maneira ou de outra, também compromete, não é, a isenção do jornal, quer dizer, o olhar, a isenção, a postura que o jornal adota. Zanotti, retomando um outro ponto, esse jornalismo que a gente tem, principalmente na TV, alguns jornais impressos também fazem, que é de dar destaque para a violência. Esse jornalismo, ele é ruim como um todo? Ele prejudica a comunicação como um todo? Então, uma pesquisa que na América Latina, Brasil incluso, o pobre, as questões das parcelas menos favorecidas da sociedade só aparece na televisão, só aparece na mídia, no formato de violência. Lamentavelmente, é isso que a gente percebe, não é? A gente tem hoje, e isso cresceu muito nos últimos anos, não é? A presença da criminalidade, a presença, né, de temas ligados à polícia. Alguns programas de TV parecem verdadeiras
delegacias de polícia, não é? E repórteres, alguns parecem verdadeiros investigadores, usando estratégia de câmera escondida, e às vezes para temas que não têm a menor relevância, brigas domésticas, brigas familiares, não é? Homicídios que são praticados na periferia, às vezes em discussões, e se estendem esses temas assim por programas a fio, né? Como se a sociedade brasileira, ou como se essa parte da sociedade brasileira vivesse exclusivamente envolvida com a violência policial, o que não é verdade, né? Eu acho que isso que a gente tem deforma muito uma leitura que se faça. Eu imagino um cidadão estrangeiro que vem ao Brasil e fica observando, né, caso entendesse a nossa língua, observando a nossa televisão, principalmente no período de tarde, início de noite, ele vai achar que o Brasil não passa de uma delegacia de polícia, que é uma sociedade extremamente violenta, não é? Quando não é verdade, o Brasil é muito mais rico que isso, vai muito mais longe que isso, né, Marcos? Mas isso chega a tirar a credibilidade dos jornalistas? O problema da credibilidade eu suponho que seja outro. Para uma determinada parcela da sociedade, a violência é um tema que faz parte do seu cotidiano e com o qual ela consegue se relacionar. Vamos imaginar o seguinte: vamos discutir filosofia, vamos discutir política, vamos discutir história, não é? Vamos tratar tema dessa natureza. Quem que vai ficar à frente da televisão, por exemplo, para assistir um tema filosófico sendo discutido? Ninguém. Né? A televisão, o Marshall McLuhan, né, o autor daquela expressão Global Village, né, a aldeia global para o mundo, ele tinha uma aversão, McLuhan tinha uma aversão à televisão, porque ele dizia o seguinte: a televisão fala ao corpo, enquanto que o livro fala à mente, né? O fato de a TV falar ao corpo é sintomático. Imagine o seguinte: um cidadão chega em casa no final do dia ou coisa parecida e resolve sentar à frente da televisão e pensa assim: vamos pensar sobre a vida, vamos pensar filosoficamente, vamos refletir sobre a nossa existência, e liga a televisão? É claro que não. Ele liga a televisão para relaxar. Ele liga a televisão como entretenimento, né? Como entretenimento. Quer dizer, e a televisão colocando a polícia ali dentro é um excelente entretenimento, não é? Mas daí não corre-se o risco disso, do jornalismo ele perder a sua característica de informar e passa a ser só entretenimento? O jornalismo hoje está passando por isso, não é? É um risco bastante grande, como você coloca, mas é uma verdade que está colocada para a gente. Mas não é, aí é que está, há N tipos de jornalismo. Você tem o jornalismo da TV, muito ligado ao entretenimento, o jornalismo da revista, que hoje se coloca como um jornalismo que vem se posicionando diante dos fatos, né, apresentando uma versão própria. O jornalismo do jornal impresso diário, né, que faz um outro tipo de cobertura e que não vai para o entretenimento, né? Agora, a internet, por exemplo, é essa sim. Se a gente hoje abrir um site, clicar um site, qualquer um deles, né, você vai perceber que entretenimento, bizarrice, né, notícias sobre as personalidades públicas, aquelas que participam de A Fazenda, Big Brother, né, gente da mídia que se projeta na mídia, acaba ocupando 80%, 90% dessas primeiras páginas dos portais, não é? Porque a internet, ela tem uma proximidade muito grande com a televisão. É uma tela com a vantagem de você poder caminhar por onde você quer, não é? Então, ela vai falar ao corpo também. Eu imagino o McLuhan hoje estaria virando na sepultura, não é? A gente volta daqui a pouco, Zanotti, falando disso na internet. O ponto de vista de hoje está falando sobre a comunicação no Brasil e os rumos dela. A gente volta já já. Estamos de volta falando sobre os rumos da comunicação no Brasil aqui no Ponto de Vista com o professor Carlos Alberto Zanotti, da PUC Campinas. Zanotti, você vinha falando do papel da internet, que também acaba tendo uma relação muito próxima com a TV, a interatividade e tudo. Tem uma pesquisa
a Pesquisa Brasileira de Mídia, que fala que o jornal impresso é o jornal que tem a maior credibilidade no país, segundo os leitores. Corre o risco do jornal ter um fim diante da internet? Um risco muito presente, né? Bastante grande. Nos Estados Unidos, hoje, o jornal impresso enfrenta grandes dificuldades, né? Mas há luz no fim do túnel também, né? E disso vai depender o quão relevante o jornal vai ser para a sociedade e o quanto a sociedade vai valorizar o jornal. Para você ter uma ideia, o jornal nos Estados Unidos, 20 anos atrás, ele era financiado em 80% pela publicidade. Como é que você paga um jornal? Como é que você paga o trabalho do jornalista, a circulação, a entrega do jornal na casa do assinante e do leitor? Você paga a partir de 3 fontes de financiamento, não é? Você tem a assinatura do jornal. Que é a mínima, né? A assinatura acho que é o mínimo, né? A assinatura, sim. A assinatura, a venda em banca e a publicidade. A publicidade, 20 anos atrás nos Estados Unidos, cobria 80% da receita do jornal. 80% pela publicidade. Essa publicidade que cobria 80% da receita, ela saiu do jornal. Ela foi para a internet. Por quê? Porque essa publicidade era majoritariamente formada pelos anúncios classificados, vendo casa, vendo automóvel, vendo apartamento. Esses classificados eram a principal fonte de receita do jornal. Ora, quem vai pegar um jornal de 40, 50 páginas de anúncio classificada para procurar uma casa num cubículo desse tamanhinho da página X que você acaba se perdendo? Hoje você vai na internet, entra no site de uma imobiliária, às vezes nem no site da imobiliária você precisa entrar, digita o tipo de casa que você quer, a localização, o número de quartos, o tamanho, metro quadrado, se tem jardim, se não tem. Você chega nessa casa, você tem um vídeo dessa casa, você tem o mapa da vizinhança, se você entrar no Google Maps, você caminha por aquela rua onde está a casa que você está procurando para poder tomar a sua decisão. Ora, então ficou obsoleto, não é? O anúncio classificado, por exemplo, de imóveis e jornais. Claro que, como eu falei, no Brasil a gente tem um gap ainda, né? Ele vai persistir por algum tempo ainda, mas daqui a pouco esse prazo se expira também e nós vamos viver o drama que vive a sociedade americana hoje, não é? Que é como manter o jornal impresso. Para superar esse problema de queda de receita, o que os jornais vêm fazendo é procurar encontrar novas fontes de produzir receitas. Nós temos, no caso, hoje, no caso nosso, Brasil, tem um jornal de grande circulação que tem um sistema de compra através de pagamento seguro, PagSeguro, não é? De pagamento, quer dizer, atuando na área financeira. Quer dizer, um jornal que o papel dele era produzir notícia, hoje faz intermediação de venda de ingresso para cinema, né? O sistema, então, de pagamento por internet. Tem jornal, acho que até, pode ser, acho que até o mesmo, ele faz até entrega já hoje em dia aqui no Brasil. Faz até entrega, para você ver que o jornal ele tá bem que saindo, você tem o jornal produzindo aulas, cursos de inglês, por exemplo, né? Videoaulas, quer dizer, está saindo por completo dessa área original. Com que finalidade? Tentar trazer para dentro dele novas fontes de receita para financiar essa atividade básica que ele tem, que é a produção de notícia. Agora, isso é o que se imagina. Um jornal relevante, né, ele será sustentado pelo seu assinante. O que a gente pode imaginar que vai acontecer? Pela frente vai acontecer. Os jornais, a tendência é diminuírem de tamanho, até por conta da fuga de anúncios, não é? Eles vão diminuir de tamanho, não há dúvida disso. Isso já vem acontecendo, né, Zanetti? Já vem acontecendo, né? Já vem. Em alguns casos, você até recebe os jornais grossos no final de semana em casa, com 140, 150 páginas, mas são páginas de varejo que são, do ponto de vista da publicidade, não são muito caras. Então você acaba tendo, né, muitas páginas, mas com muita publicidade exatamente pelo volume, diminuiu o preço unitário de cada uma delas, né? Mas voltando então, o que pode acontecer é o jornal ele ficar menor, o que é bom,
não é? Você vai gastar menos papel, enfim, vai criar menos dores de cabeça para o meio ambiente, não é? Ele fica menor, ele ganha qualidade e ele ganha um aporte financeiro por parte do leitor. Quer dizer, o leitor passa a perceber que é importante ele financiar um jornal, que é importante ele financiar um mecanismo com o qual ele concorde e que tenha uma inserção social, não é? O jornal que ele assine, que ele se veja representado por aquele jornal. Então essa seria a saída, o jornal ele ser mais focado no leitor dele específico. Muito A editoria provavelmente, dele né? ser mais direcionada. Muito provavelmente. E também vai existir, muito provavelmente, grandes nichos, né? Nichos, e o que se costuma dizer é que nas cidades de pequeno porte, médio e pequeno porte, o jornal também continuará sendo sempre muito importante. Mas esse modelo que a gente tem hoje, com certeza, ele tende a desaparecer. Isso, a priori, não é bom e nem é ruim. É simplesmente uma realidade nova que vai aparecendo e com a qual nós que trabalhamos com jornalismo, nós que trabalhamos com comunicação, nós vamos ter que aprender a lidar. Há questões aí que são operacionais, há questões que são profissionais e há questões que são éticas também, que vão estar por trás disso. Eu acho que essa é a importância de a gente ter, por exemplo, uma discussão como essa, né, numa emissora de TV, ter um curso de jornalismo, fazer com que a mídia venha a ser discutida, porque a mídia é extremamente importante para não ser pensada pela sociedade. A própria mídia acaba não discutindo a mídia, né? Ela, em muitos casos, não tem interesse em se discutir, porque ela vai ter que se expor, ela vai ter que se desnudar, e ela vai ter que dizer que ela tem interesses que ela não quer confessar em público, não é? Suponho que seja por esse motivo, que ela não gosta de se discutir, exceto quando pretende levar aí os seus expoentes, e aí no sentido, né, dessas personalidades, no sentido de obter audiência, de obter, né, de obter leitores no site, de obter telespectadores na TV. Né? Zanotti, você falou que ainda existe um gap no Brasil de leitores que vão consumir o jornal impresso, que é o mais tradicional. Por que a gente ainda tem essa janela? Essa janela tem a ver com duas questões. Primeiro, né, o Brasil ecoa no Brasil o que primeiramente vem nos países desenvolvidos. O fato de a gente ainda não ter um grau de desenvolvimento como os Estados Unidos, por exemplo, faz com que as coisas cheguem um pouco atrasadas aqui. Quer dizer, a crise que bate lá agora vai bater aqui de uma forma atrasada. Uma segunda questão, recentemente as camadas sociais menos favorecidas, indiscutivelmente, tiveram ganhos, não é, com salário, ganhos com, né, com aquisições, se tornam novos leitores e que entram agora nesse mercado de assinatura de uma revista, assinatura, não é, assinatura de um jornal. E, de outro lado, você tem também a sociedade envelhecendo, e nesse processo de envelhecimento, ganhando anos de vida. Né? Ou seja, há um ganho com qualidade de anos de vida do cidadão brasileiro. Então aquela né? pessoa que já é acostumada a ler o jornal, ela vai consumir por mais tempo. Ela vai ficar consumindo, não é? Por mais tempo. As camadas populares passaram a assinar ou a comprar, a ter acesso, né? E tem o gap de desenvolvimento, que juntando tudo isso, nós vamos ter aí no Brasil 10, 15 anos ainda, com uma relativa tranquilidade, que é o tempo que as empresas brasileiras pensam que vai ser suficiente para responder a essas questões que a gente está tentando responder aqui. Né? E o que a gente pode esperar daí do jornalismo na internet? Porque muita gente só bate o olho na manchete ali, no título, e já, principalmente na rede social, né, e passa batido. A gente pode esperar o quê? Temas mais aprofundados ou temas cada vez mais resumidos? A internet, voltando ao McLuhan, né, se a gente comparar com a televisão, a internet está mais para a TV do que para, né, um jornal impresso. Eu suponho que a internet vai cada vez mais entrar na área do entretenimento, não é? E não é lugar para aprofundamentos, porque o que exige o aprofundamento? O aprofundamento exige concentração, exige disciplina. A internet é, por natureza, anárquica. Ela é um convite à dispersão. Né? Então eu suponho que, né, não é o melhor lugar para fazer investimentos, para fazer pesquisas em profundidades, não é? Creio eu, o jornal impresso ainda vai ser esse espaço. A televisão ela
ela é um meio de entretenimento, ela não vai se alterar, com toda certeza, não é? Então, o jornal impresso ainda seria a área em que você produz com profundidade, né? Com reflexão. A perda do jornal impresso será, se isso acontecer, extremamente danoso para a sociedade. Não só a sociedade brasileira, mas o ser humano de um modo geral, acredito eu. Zanotti, a gente já está terminando, se você quiser deixar algum recado final, concluir toda essa conversa. Não, perfeito. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui, trazer algumas ideias para que a gente possa discutir, amadurecer acerca do jornalismo, essa atividade que a gente preza tanto e que a gente reconhece como absolutamente importante numa sociedade republicana, numa sociedade democrática quanto a nossa, né? Eu sou bastante otimista em relação ao futuro do jornalismo. Não me refiro necessariamente ao futuro da imprensa escrita. Ela vai se alterar, né, com toda certeza. Assim como a imprensa do rádio se alterou. O rádio hoje tem até web câmera, né? A gente tem rádio e no rádio a gente vê os nossos locutores, né, se apresentando, fazendo entrevistas com uma webcam. Isso é muito bom. Eu vejo com bastante otimismo isso, entende, Michael? A televisão também ela vai se alterar bastante. Nós temos um mundo pela frente aí. Eu tenho a impressão que se a gente for responsável, se a sociedade for responsável, se as partes que devem se mobilizar para que a gente produza uma sociedade mais consciente, mais bem informada, mais politizada, mais engajada no seu destino. Eu tenho a impressão que nós teremos para o jornalismo um futuro muito brilhante, porque embora essa atividade seja heroicamente desempenhada e há de fato, né, ela também ela teve os seus dias também de mau humor, né? Nós tivemos num passado não muito distante, a imprensa era pulverizada por interesses pequenos, não é? Até se falava muito que o jornal tinha um empregador de jornalista. Falava, para que você quer salário? Para que você quer emprego? Pega a carteirinha de jornalista, paga a conta com ela, né? No restaurante, no cinema, no teatro, não é? Isso acabou. A imprensa se profissionalizou, não é? Nós temos hoje uma imprensa muito mais amadurecida que antes. Então eu vejo assim que para o futuro, eu suponho que dá para a gente pensar de forma bastante otimista. Viu? E agradeço bastante o convite novamente por estar Obrigado aqui. a você, Zanotti. Esse foi o Ponto de Vista. Conversou com o professor e pesquisador da PUC Campinas, Carlos Alberto Zanotti, sobre os rumos da comunicação no Brasil. Até o próximo programa.